vazaram os buffs e nerfs do patch 2.4a do Wild Rift, que chega ainda nessa semana. E como foi mais de uma fonte, alguns youtubers lá de fora já publicaram, influenciadores também de Wild, acho que são informações mais confiáveis e dá pra gente ter uma base, sim, do que vai vir na atualização. Eu imagino que seja algo nessa linha, sim. Então, vamos pro vídeo. Let's bora. O vídeo aqui que a gente vai olhar é o do Chose, tá? Pra quem não conhece, o canal dele tá aqui. Posso deixar na descrição também, se vocês quiserem dar uma olhada. E aqui ele traz de uma forma bem resumida, de forma bem interessante aqui, as principais mudanças que aconteceram. A gente vai analisar uma por uma. Vamos lá. Primeiro começando pelos nerfs, né? Começando pelo um ajuste no dano de monstros da passiva do Fizz, né? Que antes foi... Se eu não me engano, na atualização... Na penúltima atualização estava em 200% dano em monstros. E foi para 150 e agora eles estão ajustando para 120 da passiva dele. E isso é um nerf direto na selva, no Fizz Jungle. É um campeão, se ele ainda era um campeão viável na selva, ele está caindo cada vez mais, eu acho, ou eu sinto que a Riot está diminuindo um pouco da força dele para a selva para deixar ele só na rota do meio. Mas isso também é baseado no que o Fizz está forte no meta como um todo. Então, seja no mid, seja na selva, tá valendo a pena pegar ele do mesmo jeito. Terceira skill do Fizz, que é o pulo que ele faz. O cooldown foi ajustado em todos os níveis. Então, você pode ver que todos os níveis... Eu nem sabia que tinham esses números quebrados, eu descobri vendo o vídeo. Antes era 15,5, por exemplo, no primeiro nível, foi para 16. Todos os níveis sofreram ajustes ali de meio segundo. Isso, assim, é um nerf, mas não é um nerf tão sentido. Além de ser, assim, meio segundo para a habilidade dele não é tanta coisa assim, essa é a skill que o Fizz maximiza primeiro. Então, ele acaba não sentindo tanto esse impacto. Rapidinho ele já está com os 4 stacks, ou melhor, com ela upada no nível 4, e isso vai ser de 9,5 para 10. Não é um nerf muito pesado, não. Eu vou dizer que é um nerf bem ok, assim. Pode fazer diferença alguma teamfight ou outra, mas não é nada que vai quebrar o Fizz no meta, não. E o cooldown foi ajustado da ultimate dele. De 65 no primeiro nível para 80, de 55 no segundo nível para 65 e de 45 para 50. Isso no começo do jogo é muito mais sentido. Esse 15 aqui esse 15 segundos a mais que você vai ter ali para usar nos primeiros níveis quebra um pouquinho o early game do Fizz, isso é fato. Depois vai para 10 segundos e depois vai para 5. Quando você tiver com ela no nível máximo, você vai sentir muito pouco o Fizz, principalmente com os itens de cooldown reduction, você vai continuar lutando bastante com ele do mesmo jeito. Mas a primeira kill que você garante ali na lane, ela vai precisar ser realmente garantida. Você precisa realmente usar bem a ultimate dele para garantir essa kill, porque o cooldown dela vai ser muito longo. Se você errar o peixão ali, esquece, você vai ficar um tempinho a mais ali vendido, sem dar roaming no mapa, sem ter essa ultimate dele. Então é um nerf bem forte para o começo de jogo do Fizz aqui. Começo e mid game também. Mas era necessário, tá? Fizz era um dos campeões mais quebrados do meta. Esses nerfs que aconteceram nele, ou que devem acontecer, não vão tirar ele do meta, mas vão deixar ele um pouco menos impactante. E eu acho que bem ok, não tenho muito que contestar disso não. Os status base do Lúcia foram ajustados também. O dano base dele, né, o AD base, saiu de 58 para 64, que é o quanto ele começa no jogo. O Lúcia já começa com 58 de dano físico, e agora ele vai começar com 64. Você fala assim, pô, é um buff, que incrível, agora ele vai começar mais forte do que antes. A Riot tá louca, não é bem por aí. Porque o escalonamento de AD que ele ganha foi ajustado também. Então ele não ganha mais 4,55 por nível, e sim 2,65. Sim, o primeiro nível do Lúcia vai estar mais forte, só que depois disso ele vai começar a decair. Ele não vai estar tão forte quanto antes. Pra você ter uma ideia de quanto isso representa, eu vou até fazer aqui na calculadora. Talvez vocês não vejam, mas eu consigo falar o número para vocês. 4,55 é o que ele ganha por nível. Por exemplo, no nível 11, ele vai ter ganho 50 de dano físico, tá? 50,05. Atualmente, com essa mudança, fazendo 2,65 por 11, ele vai ganhar 29 de dano físico. Então, é um pouco mais que a metade do que ele estava ganhando antes. E isso é bem sentido, tá? Isso é bem relevante. É mais ou menos a metade de um item, a metade de um Gumi do infinito. Então é como se ele ganhasse metade de um Gumi a menos ali no nível 11. Então o escalonamento dele de AD foi bem nerfado. Isso daqui pode obrigar ou pode fazer o Lucian ter que buildar mais itens de AD.
e não itens de velocidade de ataque, que nem ele estava fazendo a Solar e alguns outros itens também. Então, o Lucian tinha talvez que vir com uma build mais parruda, de colhedor de essência. Eu acho que o Gumi vai ser mais importante do que nunca. Os dois itens devem ter que encaixar na build dele atualmente, senão... Atualmente não, né? Depois da atualização. E a armadura também que ele ganha por nível também foi reduzida de 4,3 para 3,9. Aqui, assim, é um ajuste simples, não afeta muito o Lucian. A armadura que o ADC ganha não é o mais importante, isso geralmente é mais sentido nos primeiros níveis. Você não tem ainda, assim, campeões do outro lado que vão te burstar, que a armadura ali ainda faz um pouco mais de diferença. No decorrer do jogo, no mid, late game, a armadura que o atirador tem não muda muito o game, tá? Não é algo tão impactante. Mas é um nerf, de qualquer forma é um nerf nele também. Principalmente para a fase de rotas. E o cooldown foi ajustado da terceira skill, pelo que eu vi aqui. Foi ajustado de, por exemplo, 22 no primeiro nível para 23. Então ganhou 1 segundo em cada nível. É isso, 1 segundo em cada nível. No último de 13 para 14. É um nerf também relevante, porque essa é uma das skills mais importantes para o Lucian, para engajar, para comprar alguma troca. Mas 1 segundo aqui de cooldown não é algo que quebra muito o Lucian, não. Tá? É só um nerf ok, mas nada que vai quebrar ele, não. Eu acho que ele fica mais quebrado pelo que ele vai ganhar menos de AD na partida. Isso aqui quebra bastante o Lucian. Muito mais do que o ajuste no cooldown da terceira skill. O Lucian foi, não diria que bem nerfado, mas foi nerfado de uma forma considerável. Tá? Vamos ver como é que ele vai sair. Mas o Lucian também era um dos atiradores mais fortes do meta e no mid era um monstro. Então era o nerf que tinha que acontecer. Vamos lá. Status base, também o ganho de AD do Graves foi ajustado de 4.55 para 3.6. É um nerf considerável sim, até porque o Graves builda AD, é mais ou menos na pegada do Lucian, que eu mostrei para vocês. Ele vai ter ali meio item a menos em algum momento do jogo. O Graves ele não aparece muito no Brasil, só que ele já vinha aparecendo, na verdade, um pouquinho, mas lá fora ele era um pick muito forte para jungle e estava aparecendo no top também, na Baron Lane. Então, o Riot viu a necessidade ali de ajustar um pouquinho. Ele também se aproveitou dos itens novos, então o Graves estava um pouquinho, não vou dizer que estava fora da curva, mas ele estava forte. E a Riot viu a necessidade de ajustar aqui um pouquinho do ganho de AD. É um nerf, eu considero bem forte assim, para esses campeões. A quantidade de AD que você ganha no decorrer do jogo. Eu acho bem pesado. Camille, o stun da terceira skill dela foi ajustado de 1 segundo para 0,75. Parece não muito relevante, e de fato 0,75 para 1 segundo é muito pouco, quase não dá para notar, mas como isso daqui é um nerf geralmente para a rota do Barão, tá? Para o Baron Lane. Então como ali as trocas são decididas por milésimos ali, frações de segundo, então você ter um pouquinho a menos, ter 0,25 a menos, pode mudar naquela trocaçãozinha do cara sair da stun e já te dar uma outplay. Então, assim, é um nerf ok, mas que não é tão sentido assim, dependendo de contra quem você está jogando, dependendo da matchup, depende de bastante coisa, mas é um nerf, de qualquer forma. O cooldown da ultimate dela também foi ajustado, esse aqui é um nerf um pouquinho mais sentido, no primeiro nível de 90 para 100 e no último, e até chegar ao último nível de 60 para 70, tem 10 segundos a mais de cooldown na ultimate. Isso aqui eu já acho um pouco mais forte, esses 10 segundos a mais na ultimate faz diferença sim. É aquele momento na teamfight que a teamfight estourou e falta 8 segundos, 7 segundos para você ter ult, e quando você tem já é tarde demais. Então, esses nerfs assim, ultimate de cooldown de 10 segundos, 15, eu acho bem sentido sim, é um nerf bem relevante. Mas a Camille também era uma das melhores selvas do jogo e uma das melhores ali na rota do Barão, então era óbvio que ela seria nerfada, e eu acho que é um nerf que ainda mantém ela no jogo. Se você joga de Camille, não se assuste, você não vai parar de jogar com ela por conta disso, não. Nerf na Anne, eu confesso que isso daqui me pegou um pouco. Eu acho que lá fora até tinha alguns times já utilizando a Anne, mas eu não vejo a Anne forte no meta, não considero ela forte nem no meio, nem de suporte, mas a vida base dela foi ajustada de 570 para 530, então isso aqui é um começo de jogo mais fraco para qualquer rota, suporte ou mid. E a mana, né, que ela consome ali na segunda skill, sofreu ajuste em todos os níveis, ali de meio segundo em todo nível. Você vê que ficou meio segundo mais tarde, né, para ela utilizar as skills. Não acho que é um nerf tão relevante, não. Não vejo como algo
tão impactante assim, e eu não sei se merecia esses nerfs. Enfim. A Riot faz os ajustes baseados em várias regiões do mundo, né? E não só no Brasil, né? Porque ela não estava sendo jogada aqui, que ela não estava em outras regiões. No caso do Graves, que eu falei, por exemplo, que era muito mais forte lá fora do que aqui. Corkzão também teve ajustes nos seus status base. A armadura que ele ganha por nível também saiu de 4.3 para 3.9. Mais ou menos a mesma pegada do Lucian. Ah, porque o Cork? O Cork e o Lucian eram os dois atiradores, até sendo jogados na rota do meio, mais opressores que tinham atualmente. Eles abusavam muito do colhedor de essência e da Solari, dos dois itens novos. E quando você ia olhar assim, campeonato, tinha um Cork e um Lucian sempre nos dois times ali. Isso em todas as regiões. São dois campeões que estavam muito fortes, então eles tinham que sofrer um pouco de ajuste. Você vê que o ajuste do Cork da armadura foi igualzinho do Lucian, de 4.3 para 3.9. E o cooldown da segunda skill dele, que é a Valkyria, foi ajustado em todos os níveis. Ficou 2 segundos mais tarde agora, né? A mais para você fazer. Então de 20 para 22. E no último nível de 14 para 16. Vai demorar 2 segundos a mais para você usar a skill. Por ser na Valkyria, é um nerf considerável também, porque essa é a única mecânica de escape que o Cork tem numa lane. E às vezes até de engajar. Mas geralmente ele vai usar para escapar. Então isso daqui é bem relevante sim para o Cork, por ser uma das mecânicas principais dele. Mas isso daqui não tira o Cork do meta não, vai continuar forte do mesmo jeito. O que pode mexer um pouquinho nele são os itens, tá? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Mas os status dele não é tão impactante assim, esses nerfs não. Os buffs, vamos lá. Bastante coisa no Jax. Ver se a gente consegue compreender tudo certinho. O ganho de ataque speed inicial foi ajustado de 20% para 10%. Ah, como assim? O Jack já estava fraco, então deixando ele mais fraco ainda? O que está acontecendo? Esse ajuste aqui é para entrar em todo o resto que foi modificado, que é a passiva dele e a terceira skill. A terceira skill, na verdade, não entra nessa conta, mas sim a passiva. Vocês vão entender por que ele sofreu esse ajuste. Então, vamos lá para a passiva dele. A passiva dele, ele ganha velocidade de... Para quem não sabe, a passiva dele vai ganhando velocidade de ataque speed, conforme ele vai atacando em campeões, minions e tudo mais. Então ela sofreu alguns ajustes aqui. Quando ele ataca um minion ou um campeão, ele vai ganhar 2 dessa habilidade dele aqui, que em português é alguma coisa... eu acho que é salto implacável ou só alguma coisa implacável, eu não lembro exatamente a tradução. Mas ele vai ganhar como se fosse 2 stacks, né? Ele vai ganhar... Ele vai adiantar o ataque speed dele, né? Ele vai ganhar 2 ao invés de um só. E quando ele ataca um monstro ou uma torre, ele vai ganhar 1 da passiva dele, do implacável aí. E agora as stacks dessa passiva, que eram 8, foram para 10. E também o ataque speed que ele ganha com a passiva foi ajustado de 3% mais o seu nível vezes 0,6. Aqui é uma continha para saber o número certo de quanto você está ganhando ali a cada nível. A cada nível ele vai ganhar um ataque speed diferente. Saiu para 2.4, mais o seu level também vezes 0,6%. O que indica nesse nerf aqui? Que a passiva dele tá dando menos ataque speed, só que ela tá estacando mais rápido. E tá tendo mais stacks, né? Em vez de só 8, ela vai ter 10 stacks. Então é possível que o Jax, mesmo atacando, ganhando menos ataque speed, ele tenha mais impacto por ela estar estacando mais rápido. Então se ele faz isso todas as vezes, se não me engano, dura 3 segundos, né? Os stacks aqui dela. Deixa eu ver o Jackzão. Jackzão aqui. Passiva dele ganha ataque speed por 3 segundos, exatamente. Então, ó, você podia atacar até 8, agora você tá podendo estacar até 10, que é o que ele colocou aqui na mudança. Então, me parece, eu posso estar enganado aqui, mas quando sair as notas de atualizações a gente vai entender um pouquinho melhor também. E se vai mudar alguma coisa, mas ele vai ganhar ataque speed mais rápido, por mais que seja menos, mas vai ser mais impactante. Então, a cada troca que ele começar a estacar a passiva, ele vai ter mais impacto se forem trocas mais curtas. Toda troca mais curta para ele vai ser melhor, principalmente para lane, tá? Porque ele está ganhando mais stack por minion e por inimigo. Então esse daqui é um buff direto no Jax na Baron Lane e não na selva. É diferente. E teve também uma mudança ali na terceira skill, que está ganhando 25%, quando ele entra em evasão, né? Que acho que é o nome. Eu acho que, se não me engano, é o nome da skill mesmo. De dano reduzido para inimigos. Você vê que ele tinha aqui, ó, terceira skill dele, Counter Strike, era 20%, tá? De dano reduzido. Agora foi para 25%. Então é um buff bem interessante. E essa habilidade geralmente é utilizada na rota também. Você não vai usar isso daqui muito na selva.
Então, não é que você não vai usar na selva, mas ela tem mais impacto na rota. Então, com certeza, você vai abusar muito mais disso aqui numa lane e é de novo, buff direto pra ele na rota do Barão. Mastery. Isso aqui me pegou bastante. Eu vou falar pra vocês que os caras querem colocar o Mastery no topo do meta. Porque, vamos lá, a armadura que ele tá ganhando de scaling por nível foi de 3.5 para 3.9, ou seja, o Mastery vai ser naturalmente mais tanque. Ah, Mastery tanque? Não. Mas a cada nível que passa ele vai ter um pouco mais de armadura. Isso é muito bom para jogar contra atiradores, né? Então ele vai ter um pouquinho mais de defesa contra atiradores, ele vai ter mais defesa nas trocas ali 1v1, na selva, alguma coisa do tipo. Então, a armadura para o Mastery não é ruim. Tá? Ele ganha, por mais que ele se abusa muito mais do dano, mas ganhar a armadura pro nível faz ele aguentar mais tempo na teamfight. Então é um buff bem ok pra ele. Teve um buff também na primeira skill, o dano extra que ele ganha em monstros, né? Que é aquela skill que ele vira um ninja verdadeiro e atinge vários alvos. Foi ajustado em vários níveis, de 75 para 90 no primeiro, chegando até o último nível de 180 para 195. Aí 15 a mais de dano que ele ganha em cada nível, o que é um buff bem interessante, porque ele tem um clean da selva mais rápido. Então, isso adianta a possibilidade dele pegar os 5 antes, que é a hora que ele é mais impactante no jogo, e ele perde menos vida. Se ele tem um clean mais rápido, ele perde menos vida. Logo, se ele é invadido, ele consegue tradar melhor. Lembra que ele já ganhou armadura, e ele vai ter mais vida por limpar a selva mais rápido. Então a chance dele ganhar uma trade ali, dependendo do campeão que invadir ele, vai ser maior. Isso daqui é um baita de um buff pro Mastery, que o ponto mais negativo dele é o começo de jogo. Isso daqui são buffs que ajudam ele no começo do game. O dano extra que ele ganha, o True Damage, né, que ele ganha na terceira skill, que é aquela que ele só ativa e dá um dano a mais, um dano extra, foi ajustado de 18 no primeiro nível para 25, até chegar no último nível de 54 para 70. É muito dano, lembrando que isso daqui é True Damage, é dano verdadeiro. Isso daqui ignora a armadura, ignora qualquer coisa que você tenha. Tudo que é dano verdadeiro é muito perigoso de você mexer, de você ajustar isso. Então, eu particularmente acho que não tinha necessidade de mexer na terceira skill, já que você já está mexendo em duas coisas ali que vão ajudar demais ele. Você ainda dá um buff extra na habilidade que dá True Damage do Mastery. Eu, sinceramente, não vejo necessidade disso e acho que isso aqui ficou perigosíssimo. Ainda teve ajuste na ultimate dele. O cooldown foi ajustado de 85 para 75 no primeiro nível, ou seja, ele vai lutar mais rápido, e de 65 para 45. Então, cada nível que passa, o Mastery vai lutar mais rápido e você vai sair de uma teamfight, até porque ele pode fazer alguns itens ali de redução de cooldown. É possível que toda teamfight o Mastery tenha ult. Ah, rolou uma teamfight agora, todo mundo foi para um lado, voltou base, dragão, já tá de ult de novo. Isso no mid-late game. Então isso aqui é outro buff incrível no Mastery. E o move speed que ele tá ganhando também foi ajustado de 25 para 35 no primeiro nível, chegando até o último de 45 para 55, 10% em cada nível. Meu Deus do céu, o Mastery vai ficar mais rápido, vai ter um pouco mais de resistência, vai limpar a jungle mais fácil, vai ter mais true damage, vai ter mais dano em monstro. Isso aqui, se você joga de Mastery, isso daqui é um presente para você. Se você não joga de Mastery, vai ser um pique Orban, eu acho, no meta atual até para os elos mais altos. Porque mesmo o Mastery não sendo um campeão incrível, mas esses ajustes aqui botam ele em pé de igualdade com os melhores jungles do patch atual. Então, eu acho um pouco desnecessário, para não dizer muito desnecessário essas mudanças. Eu acho que poderiam ter acontecido algumas, mas a Riot realmente forçou para que o Mastery seja Tier S na jungle. Se ele não for com isso aqui, ele nunca mais vai ser. Soraquinha. A segunda habilidade dela teve um cooldown ajustado de 8 para 5, ali 3 de cooldown a menos, chegando até o último nível que está igual 2 segundos. Né? A Soraquinha ela tem algumas particularidades. Primeiro que ela está fora do meta, né? Já começa por aí. Deixa eu só pegar ela aqui para mostrar para vocês um pouquinho melhor. A segunda skill, que é a cura dela, né? É Astral Infusion. Ela tem o lance do Rejuvenation, né? Que é rejuvenescimento aí. Que é o que entra aqui já nessa segunda parte da habilidade. Então essa daqui é uma habilidade nova, eu acho que ela entra inclusive nessa segunda skill. Aqui ele não disse se ela entra na segunda, mas por ser uma continuidade eu imagino que sim. O custo de vida que ela perde vai ser reduzido. Como é que funciona mais ou menos o Rejuvenation? Quando ela acerta a primeira skill, é o que dá slow
de 30% por 2 segundos. Tá? Aquela que ela joga na lane para ganhar vida, continuar curando os aliados e dar aquela lentidãozinha, te impede de farmar toda hora que ela ali tá pingando no seu pé. Então, se ela acertar um inimigo, ela ganha Rejuvenation, que dá cura extra para ela por 4... Reeling over por 4 segundos, né? Cura extra. Não é nem extra, que é cura como se fosse em excesso, né? Por 4 segundos. Então agora ela vai ter isso na segunda skill também. Vai ter uma parte além da Rejuvenation na segunda skill. Que o custo de vida que ela vai perder para curar um inimigo vai ser reduzido. E isso aqui para mim é muito louco. Porque assim, então se ela acertar a primeira skill em um campeão, ela já vai ganhar Rejuvenation. Quando ela tiver sobre esse efeito e ela curar um aliado, por exemplo, no primeiro nível, ela vai ter 70% a menos de custo de vida reduzido. Então, ela não vai perder tanta vida para curar o inimigo. Para quem não sabe, a Soraka, o aliado. Quando a Soraka cura um aliado, ela perde vida. Por isso que ela usa a primeira skill, que é para ganhar um pouco de vida e continuar curando todo mundo. E ela fica nesse ciclo aí na lane. Só que essa redução parece muito alta. No quarto nível você vai ter 100% de redução. Ou seja, se você acertar a primeira skill e curar o seu aliado, você não vai perder nada de vida. Você vai curar ele e vai continuar com a vida intacta. Pode, inclusive, ser uma habilidade a maximizar agora na lane. Isso, antes você maximizava a primeira skill. Pode ser que você queira maximizar a segunda agora. E a segunda vai te dar cura, ela tá com o cooldown reduzido, então você vai poder curar toda hora. E se você acertar a primeira skill, você não vai perder vida. Isso aqui é um baita buff na Soraka. Por mais que eu ache ela totalmente fora do meta atual, isso aqui pode colocar ela em algumas comps específicas, comps de muita teamfight. Se acharem uma build boa para ela, a Soraka entra no meta de vez com isso aqui. Isso aqui bota a Soraka como um suporte ali extremamente bom e jogável. Só precisa achar uma build para ela e ela não vai encaixar em todas as comps. Não é toda comp que você precisa de uma Soraka. Mas eu achei muito forte esse buff nela. Muito forte mesmo. Vamos lá. Próximo, ajustes no Doutor Mundo. Tava precisando mesmo, inclusive no vídeo. Eu vou deixar aqui no card, que eu soltei aqui no canal, falando sobre piores campeões. A Soraka tava, o mundo tava. Então eu acho que a gente não tava tão errado nos campeões que a gente tava citando lá, como os piores do Patch Top, porque o Riot tá realmente vendo que eles estão bem abaixo, que precisam de mudança. Primeiro, o status base dele. A vida base dele foi ajustada de 650 para 690. Diz que é um buff para qualquer rota que o mundo jogar, para selva e tudo mais. É bem interessante. Ele vai ter mais vida no começo do jogo. O ganho, o regen, né, o ganho de vida que ele tem foi ajustado de 9 para 12. Então o mundo já está regenerando mais do que antes. Isso também é bacana para qualquer rota. Mas para Baron Lane eu acho que isso aqui vai encaixar um pouco melhor. O consumo de vida que ele tem foi ajustado da primeira habilidade, que é o cutelo. Quando ele joga o cutelo, ele perde um pouquinho de vida. Então isso daqui foi ajustado de 45 para 30 no primeiro nível e de 90 para 75 no último nível. Em todos os níveis foram ajustados. Então ele vai perder menos vida ao jogar o cutelo. Ele vai ser menos punido quando ele errar. Quando ele acerta, ele regenera um pouquinho dessa vida perdida. Agora, quando ele erra, ele não regenera nada. Ele só perde mesmo o cutelo e perde vida. Então ele vai ser menos punido daqui para frente. E a ultimate dele, também o total de vida regenerada, né? Foi ajustado de 50% no primeiro nível para 60%, chegando de 100% no último nível até 110%. Então ele não volta a ser aquele mundo que era antes, que tinha uma vida gigante. Você fala, meu Deus, ninguém mata o mundo. Mas com certeza ele volta a ser um campeão mais jogável. Eu acho que principalmente para a rota do Barão, viu? Eu imagino que isso aqui na rota do Barão vai habilitar ele um pouquinho mais. Só que duas coisas que vocês precisam reparar aqui. Na verdade, uma coisa importante que vocês precisam reparar aqui. Como todos não, mas 2 campeões que usam muita cura foram habilitados novamente, ou serão habilitados novamente nesse patch, Soraka e Mundo, o item de quarta cura vai ser mais importante do que nunca, tá? Então, se você não faz item de quarta cura, começa a olhar para isso, porque senão você vai sofrer. Imagina ter uma Soraka e um Mundo, time adversário, e vocês não terem quarta cura. O F tá garantido, né? Vai de next, porque essa partida já foi. Ajuste no Blitz também. O dano base da primeira skill dele, que é o Grab, o puxão, foi de 80 no primeiro nível para 100, chegando até 260, 280 no último nível. Todos os níveis foram ajustados. Ele tá dando mais dano no puxão dele. Eu não acho necessariamente que é isso que habilita o Blitz. O Blitz ele realmente é um campeão muito limitado, então é só o lance mesmo de se ele erra o puxão ele não tem mais nada para fazer. Mas é claro, é 20 de mais de dano na primeira skill, então a cada puxão que ele acertar ele vai ter muito mais impacto daqui para frente, com certeza.
Isso é um buff ok, mas não vejo que habilita tanto ele assim não. E o escalamento de AP dele foi ajustado da habilidade, né? Foi ajustado de 80% para 100%. Então, Blitz AP agora virou meta? Não necessariamente, mas ter um item de AP pode ajudar o Blitz. Isso é fato. Pode fazer ele ser um pouco mais impactante. Mas não sei se isso aqui vai virar um Blitz AP mid na doideira, que nem às vezes já apareceu aí no LoL PC em poucos momentos. Mas é para ficar de olho, tá? É para ficar de olho aí nessas loucuras que podem surgir. Parte de ajuste nos itens. Primeiro, a gente chama de pirulitão, eu esqueci o nome dele. Não é cajado mágico, eu não lembro o nome dele agora. Mas o dano de habilidade dele, Ability Power, né, que você ganha foi de 65 para 60. Então o item está mais fraco quando você faz ele solto. Isso daqui eu acho que é um nerf ok, porque muitos campeões da Rota do Meio, Ziggs, Fizz, muitos campeões já voltavam com esse item da base, a própria Diana, muitos. Mesmo que eles morressem cedo na lane, eles podiam voltar com ele fechado, porque você já começava com o livro, e aí você só fazia o upgrade para ele. Então era muito barato voltar com esse item da base e ele tinha muito impacto no jogo. Então agora ele vai dar menos poder de habilidade, vai dar só 60, e o custo dele foi ajustado também, de 800 para 900. Então vai ser mais caro, nem sempre você vai poder voltar com ele. Eu acho que era um nerf que precisava acontecer sim. Isso também, ele também foi ajustado porque o Rabadon foi ajustado, né? 2 pirulitos são necessários para o Rabadon, então você tinha que mexer naturalmente nele também. O poder de habilidade do Rabadon foi ajustado de 130 para 120. Isso daqui é um nerf bem considerável no Rabadon. Não vai tirar ele do meta, continua sendo um dos melhores itens para os mid laners e para alguns outros campeões também utilizarem, mas faz com que ele se torne mais fraco, e a receita dele também, a receita final, saiu de 900 para 700, o que é um buff, vamos dizer assim, tá mais barato, mas daí compensa um pouquinho ali o que você... porque é um item muito caro, né? Então, você vai ter menos AP com os pirulitos, você vai ter menos AP com o item, mas pelo menos ele tá um pouquinho mais barato. De certa forma, compensa um pouco, mas é um nerf. De qualquer forma, é um nerf no item. Ajuste no colhedor de essência, que ele e o Solaris são os itens mais roubados do meta. Todo mundo estava usando. Todo mundo que faz AD praticamente estava usando. Então, o custo total do item foi ajustado de 3.100 para 3.250, está mais caro. E a aceleração de habilidade que ele dá foi de 25 para 20. Então, esses são nerfs bem interessantes, porque os campeões que fazem esse item gostam da aceleração de habilidade, tipo Lúcia. Então, vai te dar menos aceleração de habilidade e o item está mais caro. 3.250 é bem caro. Então, são nerfs interessantíssimos. E a Sedenta foi nerfada e bufada. Nerfada porque ela está 100 de custo mais caro. Está 3.300 agora. Só que o ataque damage que ela dá foi de 40 para 50. O Gumi dá 55. Então ela já está com quase o mesmo ataque do Gumi. Tem acerto crítico também no item, 25. Então a Sedenta eles estão tentando habilitar ela no meta de todas as formas. Mesmo com as mudanças, ela não encaixou ainda. Não encaixou. Vamos ver se esse ataque damage ajuda ela a encaixar, mas sinceramente a Sedenta ainda continua sendo um item pouco utilizado. Solari, que era o segundo item mais quebrado que a gente tinha. Custo total foi de 3.000 para 3.100, tá mais caro, tá bem mais caro. E o custo combinado, né, a receita final dela foi de 800 para 900, então para você fechar o item ficou mais caro também, tá? Então esses foram os principais ajustes. Ele trouxe aqui, eu não sei necessariamente se são os novos emojis, algumas outras funcionalidades que vai ter também, imagino que seja. Ou se já tinha isso aqui, eu não reparei, até porque eu esqueço também. Muitas mudanças, vocês viram que algumas coisas estão mais, parece que vão habilitar muito mais, outras vão ser nerfadas, a gente precisa olhar. No caso do Lúcio e do Cork, não só o nerf que eles tiveram, mas nos itens deles, e isso pode impactar bastante, pode habilitar outros campeões no meta. Eu acho que o vídeo já ficou bem longo. Sim, o vídeo está muito longo, mas deu pra gente abordar bastante aí sobre as mudanças que devem vir. Se você está até agora nesse vídeo, eu já agradeço pela sua presença. Se você quiser deixar o likezão se você gostou, se inscrever no canal, isso sempre ajuda bastante a gente. E eu vejo você em um próximo vídeo.